Bem, eu gostaria, antes de começar esse vídeo, de pedir que vocês possam curtir esse vídeo ou então se inscrever no meu canal. Sempre eu vou colocar alguns vídeos que sejam na área filosófica ou então teológica ou hermenêutica. Esse vídeo aqui eu vou falar de uma refutação ao pastor Elias Soares. O pastor Elias Soares é um defensor fervoroso do arminianismo. E eu gostaria de refutar, quando ele esteve no programa Vejam Só, ele colocou algumas questões para um pastor calvinista e, ao que parece, não ficou muito claro as respostas do pastor calvinista e pelos comentários do vídeo, parece que ele não foi satisfeito. Inclusive, ele falou no vídeo que o pastor é bem-vindo ao arminianismo, né? Que o pastor é bem-vindo ao arminianismo. Eu gostaria então de refutar o pastor Elias Soares com a questão que ele falou, né, sobre Adão e sobre a presciência de Deus, e dizer para ele que as questões que eu vou colocar aqui, eu acho difícil ele dizer a mim que eu sou bem-vindo ao arminianismo, né? E eu volto para ele dizendo que é difícil para ele crer na Bíblia dizendo e crendo como ele crê, a não ser que ele diga não creio na Bíblia, ou então que ele coloque uma desculpa muito fraca de uma forma hermenêutica dos textos que eu vou colocar aqui e das relações que eu vou colocar. Bem, o pastor Elias Soares, ele falou nesse programa Vejam Só, ele fez uma pergunta, cada um tinha que fazer uma pergunta, ele fez uma pergunta se Adão era eleito para o pastor. E se a humanidade também era eleita. O pastor então respondeu que Adão era eleito com base nos heróis da fé, né? O pastor Elias Soares então disse que não tinha esse texto e que se Adão era eleito, por que então toda a humanidade não se tornou eleita? Aí ele faz a seguinte indagação: será que a humanidade herdaria somente o pecado de Adão e não a eleição de Adão? Então, com isso, ele demonstra aos olhos dele que Adão jamais teria sido eleito, né, da forma como o calvinismo crê, que a eleição é incondicional. Aí depois ele fala sobre a presciência, o pastor pergunta para ele sobre a presciência, baseado em 1 de Pedro, capítulo 1. Eleito segundo a presciência de Deus. Aí ele diz que o próprio texto fala que as pessoas foram eleitas por Deus mediante a presciência daquilo que eles iam crer. Deus previu que eles iam aceitar a Cristo, que eles iam crer em Cristo. Então, ele disse que isso aí, e convidou o pastor a ser bem-vindo ao arminianismo. Muito bem, o pastor, geralmente, antes que eu gostaria de fazer um comentário, geralmente os pastores arminianos, sinto muito em dizer isso, mas geralmente são muito fracos de exegese, de hermenêutica e de teologia no sentido geral, né? São muito fracos. Eu falo isso não com orgulho, não com pesar, mas geralmente. Por quê? Porque passam por cima de textos claros das Escrituras, e para isso, então, tem que haver alguma distorção, algum desconhecimento. O pastor Elias Soares, ele deu a declaração que Adão não era salvo, não era eleito. Então, se Adão não era salvo, dá a entender que Adão não era salvo. Mas a Escritura diz o contrário, que Adão era um eleito e era salvo. E depois eu vou responder a segunda indagação dele. Primeiro, precisamos entender que
que o pecado, apesar de Adão ser salvo e eleito, o pecado ter vindo de Adão, mas também a promessa veio de Adão. Por quê? Vamos ver então, agora aqui, vamos para a Bíblia, né? Vejam bem, em Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência e o seu descendente. Descendente de quem? Descendente de Adão e de Adão. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, gente, ora, meus amados, como um descendente que é da promessa, esse descendente se refere a Jesus. Este te ferirá a cabeça, está falando do Messias, a promessa para Adão. Adão creu nessa promessa. Deus deu uma promessa para Adão. Olha, você está fora do paraíso, você está morto espiritualmente, mas há uma promessa para você e o seu descendente. Ou seja, a humanidade não herdou somente o pecado, mas a promessa, porque era o descendente, né? E nós vemos isso em Lucas 3,23, da genealogia de Jesus. Lucas 3,23 fala que, vejam aqui, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos para da genealogia de Jesus, e quando chega aqui no final, certo? Filho de Sete, certo? E este filho de Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. Se refere a salvo, eleito. Então o pastor não sabe isso? É muito estranho, né? É claro, um arminiano, então ele precisa, né, fazer um todo da escritura. Dizer que Adão não era salvo, realmente ele tem que estudar mais a Bíblia. Vejam aqui também, em Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos capítulo 5, verso 14. Veja o que diz quando Paulo está falando sobre Adão. Ele diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. No original, diz respeito ao tupos, ou seja, aquele que exemplificava, exemplo. Adão era um tipo de Cristo. Adão era um tipo de Cristo. Ora, como alguém que vai para o inferno, como alguém que não é salvo, é um tipo de Cristo. Essa pessoa que tem uma conclusão dessa não pode ser inteligente, né? Mas o texto diz claro aqui em Romanos, diz aqui, 5,14, que Adão, está se referindo, esse pronome relativo se refere a Adão, que prefigurava aquele que havia de ver um tipo de Cristo. Então, dizer que Adão não era salvo e se ele era eleito, por que as pessoas não herdaram, todos não foram eleitos? Porque o pecado, Adão era um representante da humanidade para o pecado, mas também um representante da humanidade em relação à promessa. Ou seja, a semente dele, o descendente dele. E outra coisa nós precisamos entender: o pecado veio por Adão, mas a salvação só poderia vir através do descendente, não através de Adão. Se a salvação viesse através de Adão, Adão seria o redentor. Mas não, a salvação viria através do seu descendente. Através do seu descendente. O descendente se refere a Cristo. Então, Adão, nós não herdamos somente o pecado de Adão, mas o descendente dele também. Deus fez questão que nascesse. E está lá na genealogia de Jesus. Adão, filho de Deus. Deixa bem claro que ele era filho de Deus. E essa expressão era usada para aqueles que eram salvos. Para aqueles que temiam a Deus e que eram salvos. O pastor não sabe isso. Precisa estudar mais. Acerca da presciência de Deus, nós vamos ver aqui o texto de 1 de Pedro, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele diz assim, olha, o texto está claro dizendo que Deus elegeu pela presciência. Só que precisamos perguntar o que é que Deus previu.
Sim. O que Deus previu? Deus previu algo que fosse uma condição para ele eleger? Será que é isso que Deus previu? Vejam bem, essa mesma palavra presciência, que é usada aqui no grego prognosis, que está declinada aqui no acusativo, é usado para Atos capítulo 2, verso 23, que diz, sendo este entregue, Jesus, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, o mesmo Deus que designou a salvação dos eleitos lá em Pedro, designou também a morte de Jesus pela sua presciência. Ou seja, usando a mesma lógica, quer dizer que Deus previu aqueles que iam matar Jesus e por isso, esse vai matar Jesus, então eu vou eleger. Então eu vou determinar, designar essa morte. Então você, de uma certa forma, está colocando a responsabilidade da morte de Jesus para o próprio Deus. Então, o que é essa presciência? Essa presciência significa o conhecimento anterior de Deus de todas as coisas. De todas as coisas. Deus não previu resposta do ser humano, do homem, porque o homem está morto, conforme Efésios, em seus delitos e em seus pecados. Como Deus vai prever algo que ele nem agiu? É ele que age para exatamente o homem ter a sua escolha para com ele. Vejam bem, em Romanos capítulo 9, Paulo deixa claro isso. Romanos capítulo 9, verso 11. Ao meu ver, está muito claro. Vejam ele falando de Isaac e Jacó. Paulo diz aí, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, os gêmeos não eram nem nascidos, nem, diz o apóstolo Paulo, nem praticado o bem ou o mal. Ou seja, Deus os elegeu não porque eles praticaram o bem ou o mal. Está bem claro no verso 11. Ainda não eram gêmeos nascidos, eles não tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Ora, aqui Paulo está mostrando claro que a eleição não previu a resposta humana, mas o conhecimento de Deus no sentido de ter todas as coisas diante dele, de saber todas as coisas, todos os eventos, todas as circunstâncias, todas as consequências diante dele. E aí, então, ele realmente elegeu. Não, os gêmeos não tinham praticado nem o bem, nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. A verdade é que a eleição é antes da fundação do mundo, mas o texto deixa claro que a eleição de Deus conforme Isaac e Jacó, não baseavam no que eles praticaram, porque eles não praticaram o bem. Por quê? Porque a eleição de Deus para Isaac e Jacó se referir, foi no ventre. No ventre. Deus não esperou nem eles praticarem o bem ou o mal. A eleição foi no ventre. Diz o texto, não eram nem nascidos para que Deus o escolhesse. Ou seja, a ideia que Deus prevê uma ação de fé de Isaac, não, de Jacó, não está nesse texto. Deus não viu isso. Está bem claro isso. E aí já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci Esaú. E essa expressão no grego é mais forte ainda. É o verbo grego missel, que quer dizer odiar, para amenizar. O texto coloca aborrecer, o verbo aborrecer, mas no sentido aqui que a ira de Deus estava sobre Esaú, antes deles nascerem. Porque Deus escolheu Jacó, sem eles praticarem o bem ou o mal.
Está bem claro. E aí Paulo responde, eu sei, os questionamentos, talvez, daqueles que, quando ouvem isso, imediatamente procuram perguntar: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, pastor Elias Soares? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer. Está bem claro aqui. Ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Bom, então, deixa claro aqui que o pastor Elias Soares está completamente enganado. E, pastor, dessa vez, o arminianismo não tem como se sustentar diante das Escrituras. Não tem como, pastor. Realmente, nós temos que respeitar o seu ponto de vista, respeitar os irmãos arminianos, mas existem muitos textos que vocês precisam explicar, ou melhor, não precisam aceitar, né, e que não aceitam, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom?